O que diz a Bíblia sobre sonhos? É o tema do nosso novo vídeo. Esse vídeo foi sugerido pelo meu querido amigo João Paulo e você também pode deixar a sua sugestão. E se não for inscrito, se inscrever no canal e deixar o seu like e nos ajudar a pregar o Evangelho. E também nos siga nas redes sociais, se for possível, tanto no Facebook César Ferreira quanto no Instagram César Ferreira 24 28. Eu poderia ler qualquer versículo, mas escolhi apenas esse versículo aqui de Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 6, que diz: E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. O interessante é que os sonhos é um meio usado por Deus para falar com as pessoas. E o interessante é que algumas pessoas elas têm a capacidade dada por Deus de interpretar os sonhos. Você pode ver isso na vida de José, quando você lê o capítulo 40 e 41 de Gênesis, e também Daniel. Leia lá Daniel capítulo 1, versículo 17, que você verá que Daniel tem uma capacidade tremenda de interpretar os sonhos. E também no Novo Testamento observamos que Deus falou através de sonhos com José, para que ele não viesse se divorciar de Maria. O interessante, meus amados irmãos, que Deus usa o sonho para três propósitos específicos. Em primeiro lugar, para alertar ou dar indicações. Leia depois Mateus capítulo 2, versículo 12. Também para revelar uma profecia, como foi no caso de José. Leia depois Gênesis capítulo 37, especificamente versículo 5. E também para encorajar pessoas. Leia depois Juízes capítulo 7, do versículo 13 ao 15. Mas o interessante que eu tenho que falar para vocês que cuidado, porque nem todos os sonhos são dados por Deus. Na maioria das vezes, os sonhos normais é uma mistura de medo, relacionado também à nossa memória e também à nossa imaginação. E uma pergunta que as pessoas sempre me fazem é como saber se um sonho é de Deus? Então vamos lá. Eu vou dar aqui 3 dicas importantes, mas antes vou te ensinar a fazer alguns questionamentos que vos ajudarão a saber se de fato o sonho é de Deus ou não. Em primeiro lugar, não existe uma regra exata para você saber se o sonho é de Deus. Mas essas perguntas farão toda a diferença para você tirar as suas dúvidas. Em primeiro lugar, faça essa pergunta: se seus sonhos estão baseados nas suas memórias e nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus medos. Faça essa pergunta. Segundo, o sonho foi um absurdo. Normalmente, o sonho normal, ele tem ligações estranhas e muitas coisas, na maioria das vezes, sem sentido, como chamamos, sem pé e sem cabeça. E também pergunte se ele tem um significado óbvio, ou seja, em que ele pode me ajudar. E por último, veja se ele tem uma mensagem bíblica, pois um sonho que não for de Deus, raramente ele terá uma palavra bíblica, uma mensagem da palavra de Deus. Então, para saber se o sonho é de Deus, você deve, em primeiro lugar, orar, você deve ler a palavra do Senhor e também procurar pessoas experientes, as quais lhe darão um bom parecer sobre o assunto. Foram aqui essas pequenas dicas que eu trouxe para vos orientar sobre o que de fato a Bíblia diz sobre os sonhos. Te vejo no nosso próximo vídeo.